E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para uma verdadeira viagem no tempo? Porque hoje a gente vai voltar para a vila mais amada e famosa da televisão. Vamos relembrar juntos aqueles momentos, os bordões que a gente fala até hoje, as confusões inesquecíveis que marcaram gerações. E tudo isso numa contagem regressiva para a gente descobrir de uma vez por todas quais são os 10 melhores episódios de Chaves. Ah, essa frase tinha que ser essa para começar, né? Foi sem querer querendo. Olha, isso aqui resume perfeitamente o espírito do nosso Chaves. Aquela mistura de pura inocência com um caos que só ele conseguia criar. É com essa energia que a gente vai mergulhar de cabeça nos clássicos que, com certeza, moram na memória de muita gente até hoje. Então, antes da gente começar a contagem, só um recado rápido, mas muito importante, tá? Essa lista aqui não foi tirada da cartola, não. O ranking que a gente vai ver é o resultado de uma pesquisa grande que juntou votos de fãs de todo o Brasil e listas de especialistas no assunto. Ou seja, é uma homenagem feita por quem realmente ama a série para os episódios que moram no nosso coração. Chegou a hora. A contagem regressiva começa agora. Vamos dar a largada com os episódios que ficaram entre o 10º e o 7º lugar. E olha, já pode ir preparando a memória, porque são clássicos absolutos que com certeza vão trazer muita lembrança boa. E abrindo a nossa lista na 10ª posição, A Morte do Seu Madruga. Nossa, que episódio! É um humor um pouquinho mais sombrio, mas é simplesmente genial. A confusão toda começa com uma boa intenção, uma festa surpresa, só que vira um pesadelo pro Seu Madruga. A atuação do Ramon Valdez, gente, ele convencido de que iam acabar com ele, é o que transforma a história em uma das coisas mais hilárias e inesquecíveis da série. Seguindo, em 9º lugar, Barquinhos de Papel. Sabe o que é incrível nesse episódio? A simplicidade. Começa com uma coisinha boba, a Chiquinha brincando com barquinhos de papel numa poça d'água, e de repente vira uma bagunça gigantesca quando Chaves e o Kiko entram na história. Isso é a pura magia de Chaves, né? Pegar o cotidiano e transformar em uma aventura épica, movida só pela imaginação das crianças. Em 8º lugar, temos Os Remédios do Kiko. E essa é uma situação que, olha, quem nunca passou por algo parecido, não é mesmo? Cuidar de alguém que tá doente. Só que, lá na vila, uma coisa dessas vira um show de comédia pastelão. A química entre eles, o tempo de piada, é tudo perfeito. Um simples erro na dose do remédio vira uma das maiores pérolas de humor da série. Agora, chegando no número 7, um episódio que é um verdadeiro peso pesado. Vai graxa? Tem fontes que dizem que esse é um dos episódios mais assistidos de todos os tempos aqui no Brasil. Pensa bem, a ideia de montar um negócio para engraxar sapatos parece simples, certo? Mas, quando a gente coloca na equação a Chiquinha, o Chaves e, claro, o Kiko, levando tudo ao pé da letra, o resultado só podia ser o caos. O caos na sua forma mais pura e grudenta. E a forma como a confusão cresce nesse episódio é perfeita. Começa com uma coisinha de nada, uma discussão sobre como ia ser o pagamento. Uma briga verbal. Daí a pouco já virou uma guerra de graxa que suja todo mundo. Tênis, meia. É a fórmula clássica de Chaves. Um probleminha minúsculo que vira uma bola de neve e se transforma numa catástrofe hilária, claro. Ok, agora a coisa começa a ficar séria de verdade. A gente está chegando pertinho do pódio, com os episódios que vão do 6º ao 4º lugar. E aqui a gente vai ver de tudo: emoção, um pouquinho de romance e até suspense. Pode se preparar porque o nível só vai subindo. E na 6ª posição, um episódio que foge um pouco do padrão, A Venda da Vila. É um dos poucos momentos em que a gente vê um medo real na vizinhança, um sentimento de perda, sabe? Claro, o humor continua lá, mas essa tensão de poder perder a casa mostra uma coisa muito bonita, que apesar de todas as brigas, no fundo eles eram uma grande família. É esse toque emocional que faz esse episódio ser tão especial. Entrando no nosso top 5. E com o clássico do romance ou da tentativa de romance, né? Professor Apaixonado. A gente acompanha o eterno namoro do professor Girafales e da dona Florinda. Só que aqui, uma tentativa de declaração de amor acaba virando uma fofoca gigantesca na vila. Porque, claro, as crianças entendem tudo errado. É a mistura perfeita de comédia romântica com a confusão que só as crianças sabem fazer. E batendo na trave do pódio, em 4º lugar, um episódio que é queridinho da crítica, A Casa da Bruxa. Esse é sensacional. A imaginação das crianças vai a 1000 e transforma a casa da Dona Clotilde em um verdadeiro cenário de filme de terror. Cada susto, cada reação exagerada é uma exploração muito engraçada dos medos que toda criança tem. Com certeza um dos episódios mais divertidos e bem escritos de toda a série. E chegamos no momento que todo mundo estava esperando, o pódio.
Agora a gente vai conhecer os 3 episódios que são considerados os maiores, os mais icônicos, os mais amados de toda a história de Chaves. Medalha de bronze, de prata e a tão sonhada medalha de ouro. E aí, algum palpite de quais episódios vão levar essas medalhas? A briga aqui é de gigantes, hein? E a medalha de bronze, o terceiro lugar, vai pra Vamos ao Cinema. Ah, não tinha como dar certo, né? Juntar turma toda da vila num lugar fechado, escuro. Só podia terminar em confusão generalizada. Esse episódio é a prova de que o caos da vila era... portátil. Funcionava perfeitamente em qualquer lugar. Nosso segundo lugar, levando a medalha de prata, é um dos episódios mais emocionantes de todos. A Festa da Boa Vizinhança. Esse aqui tem de tudo um pouco, gente. Tem as apresentações que são um desastre cômico, claro, mas tem o final, com os poemas das crianças, que mostra o carinho verdadeiro que um tinha pelo outro. É aquele episódio que faz a gente rir e se emocionar, na medida exata. E agora, o primeiríssimo lugar. O grande campeão. O episódio que fãs e críticos escolheram como o número 1 absoluto. O momento mais icônico, talvez, de toda a história do Chaves é ele. Exatamente, Férias em Acapulco. Aquela viagem épica, dividida em 3 partes. Uma aventura que tirou todo mundo da rotina da vila e jogou eles num cenário completamente diferente e, nossa, inesquecível. Mas a grande pergunta é, por que esse é o número 1? Por que Acapulco? Bom, a resposta é simples, porque foi grandioso. Foi tipo um filme no meio da série, sabe? Quebrou todas as regras. A gente viu a turma toda fora da vila, num hotel, na praia, com piadas novas, cenários incríveis e um sentimento de união que gerou cenas que viraram clássicos. É, sem dúvida, é o ponto mais alto da série. E pra fechar tem aquela música, né? E a frase final, Boa noite, vizinhança. Aquilo ali não era só o fim da viagem, parecia quase uma despedida. Deixou um sentimento de nostalgia que arrepia até hoje. Um final simplesmente perfeito para o melhor episódio de todos. Bom, e com essa lembrança emocionante, a gente fecha a nossa contagem regressiva. Essa, então, foi a lista definitiva, de acordo com os fãs e os especialistas. Mas a gente sabe que Chaves é uma coisa muito pessoal, cada um tem seu episódio do coração, e é por isso que agora a conversa continua. Fica a grande pergunta, né? Será que o episódio favorito de quem está assistindo apareceu aqui na lista? Ou será que a ordem tinha que ser outra, totalmente diferente? A graça do Chaves é essa, no fim das contas. Cada um tem um momento preferido que marcou a vida. Agora a gente quer saber qual episódio ficou de fora, qual merecia estar lá no topo. A ideia é que cada um monte o seu próprio top 10 aí nos comentários. Que tal compartilhar essa análise com quem também cresceu amando a vila? E claro, se curtiram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever para a gente continuar fazendo mais retrospectivas como esta. Valeu, pessoal! Até a próxima!